Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre rescisão de contrato e 13º proporcional. Entender um pouco como é que isso funciona é fundamental porque às vezes um dia é a diferença entre você receber um mês a mais ou um mês a menos da sua regra de proporcionalidade do seu 13º. Note, essa questão ela é uma questão que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, né? Ou seja, se eu tenho lá 11 meses e 14 dias, eu vou receber o equivalente a 11 dozeavos de 13º. Mas se eu tenho 11 meses e 16 dias, eu vou receber o valor do 13º integral. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quando é que a gente pede demissão, quando é que a gente demite o caboclo, né? Porque isso é o que a gente precisa entender. Justamente porque isso pode gerar, um dia, pode gerar para a empresa mais um dozeavos de salário a mais, né? Por quê? Porque qual é a regra jurídica que estabelece o 13º? O 13º é uma gratificação de natureza salarial, ela é irrenunciável, ela integra o salário e todos os seus efeitos para a base de cálculo, ela leva em consideração o ano civil de janeiro a dezembro e aqui está o pulo do gato. Ela leva em consideração como fração 15 dias mais um. Então, ou seja, se eu tiver 16 dias trabalhados, né, você vai considerar mês fechado para efeitos de 13º. Na verdade, a legislação fala igual ou superior, né, a 15 dias. Então, 15 é o marco, né? Se eu tiver 14 dias, eu não levo aquele mês para o cálculo do 13º. Se eu tiver 15 ou mais, eu levo aquele dia para o cálculo do 13º. Então, entender essa regra do jogo é bem importante, porque às vezes, por exemplo, a pessoa te demitiu no dia 14, mas você só assinou o documento no dia 15. Olha a situação. Você demitiu 14. Quando que ela demitiu? Falou com você, ó, Gessilda, a gente está te demitindo, etc e tal, não sei o quê, e hoje é que dia? Hoje é dia 14. Tá, aí você passa no RH amanhã para assinar sua documentação. Pronto. Bastou eu assinar a documentação no RH amanhã, dia 15, que eu tenho agora direito a mais um mês de 13º. Então, observar esses aspectos, eles são bastante importantes. Por quê? Porque se eu não tiver, né, esse exemplo, esse cuidado, eu vou ter ali problemas, né? Então, pensa aí comigo. Se eu trabalhei de 1 a 14 dias na empresa, só de 1 a 14, eu não tenho direito a nada do 13º. Nada. Eu vou desconsiderar. Se eu trabalhei de 15 a 28, 29, 30 ou 31, eu já conto um dia. Então, se eu tiver trabalhado 20 dias, conto o mês completo. Se eu tiver trabalhado 27 dias, conto o mês completo. Se eu tiver trabalhado 16 dias, conto o mês completo, né? E se eu trabalhei 30 dias, é 30 dias mesmo. Se eu tiver afastado do INSS, conta também, né? Então, eu trabalhei 30 dias, aí no primeiro dia do mês subsequente sofri um acidente e torci o pé. E aí a empresa decidiu me demitir. Quando eu voltei, eu trabalhei mais um mês e aí ela me demitiu. Tem que ver essa regra. Esse exemplo não foi dos melhores, porque eu acho que tem uma regrinha de licença, que você não pode fazer isso. Mas vamos supor que possa, tá? Só para a gente não perder tempo aqui. Então, esse período que eu fiquei afastada, conta como licença médica, conta como período normal para eu poder
desenvolver ali o meu 13º. E como é que funciona o processo de projeção do aviso prévio em relação ao 13º? Se eu estiver numa regra de demissão sem justa causa, o período de aviso prévio é projetado para incorporar o proporcional de 13º, independente se a pessoa está com aviso prévio trabalhado ou aviso prévio indenizado. Indenizado ainda é mais assim gritante, você fica, nossa, eu recebi a mais. Não. Por quê? Porque se você está lá, vamos supor que você tem aí 60 dias de aviso prévio indenizado, e você trabalhou 10 meses, e você pediu, a demissão aconteceu ali no dia 31 de outubro, isso significa que você vai ter direito a 12 meses de 13º, ou seja, você vai receber o seu salário normalmente, seu 13º, normalmente, porque quando eu estou em demissão sem justa causa, o período de projeção é integral. Quando eu estou no período no acordo mútuo, né, onde é 50-50, eu tenho uma projeção proporcional. Então, o aviso prévio, se ele for de 60 dias, eu só vou incorporar 30 dias, porque a projeção é proporcional. Agora, se eu tiver na justa causa, no pedido de demissão ou no término de contrato, eu não tenho que incorporar a projeção, o período adicional, porque nem vai existir. No caso do pedido de demissão até iria, mas eu não tenho que incorporar esse prazo no prazo para fins de cálculo do 13º. Em termos de outros direitos, em termos de salários, comissões, horas extras, qualificações, gratificações adicionais que eu receba, etc., quaisquer coisas, eu vou incluir tudo na minha regra de remuneração, né? Agora, se eu tenho ajuda de custo, se eu tenho diária, se eu tenho PL, se eu tenho indenização de abono, eu não vou incluir isso no meu cálculo de 13º. Então, é entender um pouco essas regras para justamente você ter ali a empresa desenvolvendo o pagamento certo para a pessoa de forma correta, para garantir que a gente possa ter ali o melhor benefício financeiro para ambas as partes. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo e que ele tenha acrescentado no seu conhecimento. Vejo você em outros vídeos, até a próxima.